Bom, tô aqui direto das férias. Vim passar férias com a família aqui. A gente veio para Sicília, um lugar bem diferente. A gente queria explorar um pouco o interior da Itália e acabei de correr um pouquinho aqui, fazer um pouquinho de exercício para tirar um pouco o foco da mente, né, da cabeça da gente, colocar um pouquinho mais de foco no corpo. E, enfim, tô gravando esse áudio aqui, esse podcast de uma maneira bem informal. Tô aqui no meio do lado da praia, então vocês vão escutar um pouco de barulho aqui do pessoal passando, mas quero deixar registrado alguns dos insights que vieram um pouco nessas férias, né? Como eu já escrevi aí no pessoasetalentos.com.br, eu sempre tento usar as férias como um período para reflexão também, um período para desligar, mas um período também para deixar arejar ideias novas, comportamentos novos, né? Algo realmente novo na nossa vida. Eu acho que esse é o grande, verdadeiro sentido de recarregar as baterias, né? Ao invés de simplesmente tirar férias sempre no mesmo lugar, sempre da mesma maneira, ou até pior do que isso, não tirar férias, né? Como algumas pessoas fazem, que acabam ficando anos e anos sem tirar férias, né? Bom, mas acho que aqui na Sicília tem muita coisa interessante. Uma delas é que a gente conseguiu visitar vários templos, que não são nem templos romanos, são templos gregos, construídos aí entre 600 e 400 antes de Cristo. Quer dizer, então é muito antigo mesmo, né? Vem da época em que isso aqui pertencia ao Império Grego, né? E depois a Sicília passou pelo Império Romano, passou pelas invasões bárbaras, passou pelas invasões árabes, passou pela invasão francesa e vários outros movimentos até chegar na unificação da Itália no final do século XIX. Então aqui é uma região que, de uma certa maneira, representa acho que uma multidiversidade bastante interessante, né? De história, de culturas, de populações que já passaram por aqui, né? E acho que uma das coisas interessantes, depois que entrar aí no Pessoas e Talentos, eu vou postar algumas das fotos aqui da Sicília, do que a gente viu. Vocês vão perceber que esses templos, acho que a própria reflexão que vem naturalmente dos templos é o quanto tudo isso aqui é efêmero, né? O quanto tudo isso aqui é passageiro. Quer dizer, essa civilização grega foi a maior civilização do mundo naquela época. Depois veio a civilização romana e todas essas civilizações superpoderosas aí, né? E você chega lá hoje para ver os templos. Eu acho que os templos aqui, de uma certa maneira, são até surpreendentemente bem conservados quando você compara com ruínas de outros países, né? Ou de outras cidades. Até está super bem conservado, mas não deixa de ser uma ruína, né? E acho que é uma reflexão importante para a nossa vida, porque a gente fica lá construindo os nossos castelinhos, os nossos projetos de poder, os nossos projetos de ego, de conquista, né? A gente também cria, de uma certa maneira, o nosso próprio império, né? A exemplo do que os países também criaram. E tudo isso, gente, tudo isso é super passageiro, né? Tudo isso vai ter começo, meio e fim. Quer dizer, então a gente também precisa ter essa sabedoria de entender que, como eu venho dizendo já há bastante tempo aí no site, a gente precisa se conectar com propósitos nobres que sejam maiores do que o nosso próprio umbigo, né? Propósitos que sejam realmente deixar um legado nessa nossa existência aqui, né, nessa vida. Propósito que esteja ligado a ajudar as pessoas, ajudar a humanidade e realmente ajudar a desenvolver tudo aquilo que precisa ser desenvolvido em termos de nível de consciência, em termos de novas relações humanas, novos estilos de liderança, que é tão necessário aí hoje nas organizações do mundo atual, né? E essa reflexão vale também para a praia, porque aqui a Sicília, quem quiser vir visitar, eu recomendo muito, ela é muito bonita, porque tem esse lado histórico que eu falei das ruínas, das ruínas gregas e tudo mais, mas também tem o lado da praia. Tem várias cidades aqui. A Sicília por si só é uma ilha, né? E tem excelentes praias. E na praia eu tenho uma filha aí de 3 anos e meio, então você sempre acaba fazendo aquela brincadeirinha dos castelos de areia, né? E é a mesma analogia, né? Quer dizer, você passa o dia construindo um belo, maravilhoso castelo de areia,
Você cria aquelas brincadeiras de que a água não vai entrar ou a água vai passar pelo outro lado, e você constrói muros e paredes e tudo mais, mas no final do dia tudo se acaba, né? No final do dia vem o mar e destrói tudo, né? Então acho que se a gente começar a encarar a nossa vida dessa maneira, de uma maneira um pouco mais flexível, entendendo que tem muita coisa na nossa vida que a gente não controla, e isso é normal, a gente tem que aceitar isso, né? Entendendo que quando se trata de carreira, por exemplo, dá para fazer um paralelo enorme com isso, quer dizer, em vez de a gente querer traçar uma carreira fixa, retilínea, né, que a cada 2 anos eu tenho que ser promovido e coisas do tipo, até chegar no topo da cadeia alimentar, eu acho que se a gente adotar uma postura muito mais flexível de entender que tem muita coisa que não depende de nós, o que a gente precisa fazer é realmente construir um legado, ajudar as pessoas que passam pelo nosso caminho, ajudar os clientes, né? Fazer o bem pelos clientes, fazer o bem pelo negócio, fazer o bem pelas pessoas. E o resto é resultado, o resto é consequência, né? O que vai acontecer é simplesmente uma consequência, e eu acredito muito nisso. Se você fizer todo esse trabalho conectado com um propósito nobre, sempre vai dar certo para você, para sua vida, né? Seja na carreira A, B ou C, na empresa A, B ou C, né? Então eu queria aqui compartilhar com vocês um pouquinho dessa reflexão das férias aqui. Um grande abraço, sintonize aí no nosso canal do YouTube, no facebook.com/pessoas e talentos, no pessoasetalentos.com.br, você vai me encontrar lá também. E escreve para mim, quero sacar um pouco a sua perspectiva sobre isso que eu falei aqui. Deixa seu comentário aí no podcast, que eu vou colocar aí no YouTube. Compartilha, divulgue para os seus amigos, que a gente está querendo divulgar cada vez mais esse trabalho aqui. Um grande abraço aí, boa semana.